no ar mais um Tabela Carioca aqui pela Radioativo. Hoje, dia 20 de agosto de 2018. O Campeonato Brasileiro segue rolando. Acabou o primeiro turno. Acabará hoje às 20 horas com Vasco da Gama e Ceará em São Januário. Chance do Vasco se reabilitar aí sem Jorginho. Vasco que está sem treinador. Vamos falar também do Flamengo, que perdeu ontem para o Atlético Paranaense. Em 21 minutos já estava 3-0 para o time curitibano. O Botafogo também perdeu pelo mesmo placar para o Atlético Mineiro, 3-0, aqui no Rio de Janeiro. E o Fluminense empatou com o América. Falaremos sobre esses times. Falaremos também sobre o Palmeiras de Filipão, que não toma gol. O São Paulo segue líder, 4 pontos à frente do Flamengo, 3 à frente do Internacional, que venceu com gol de Camilo. O time do Botafogo deve ter ficado irritado ontem, né? Perdeu de 3-0. Ainda viu o Camilo fazer gol aos 51 do segundo tempo. Eu estou com o Felipe Lavon. Tudo bem, Felipe? Boa noite, William. Boa Parabéns, noite, Felipe. Muito obrigado. Estava muito bonito na formatura. Tá, gostou das fotos? Não gostei não. Mas Não gostou? Tô elogiando. Achei que você verdade. tinha gostado. Não, parabéns pelo sucesso aí nesses 4 anos e meio. Muito obrigado. Você que fez um documentário lindo sobre São Januário. Verdade. Tive Verdade. grandes companhias. Grandes companhias, cara. Verdade. De fato. Isso aí Valeu 10 aquele TCC, não valeu? Todos valem. Mas tivemos uma grande orientadora, Leda, que estou vendo ali, que já está assistindo. Verdade. Um beijo pra Leda. Um beijo para a Leda. Foi isso. Oi, Vinícius, tudo bem? Tudo tranquilo. Diz que hoje está de smoking, Com certeza. belo fardamento. Pois é. Só isso que vai falar também? Vai dar boa noite pra audiência, né? Tô tranquilo. Uma boa noite pra todo mundo, né? Meu time ganhou no final de semana. 2-0. Isso. Grande vitória do Racing contra o Vélez. E tamo aí confiante aí pra ganhar do River, né? Poderia estar melhor no Campeonato Argentino, né? Deu mole contra o Tucumã. Abriu 2-0, tomou um empate no final do jogo. Mas acontece, jogar contra o Tucumã é difícil. E o Dorelhão, nosso convidado de hoje. Tudo bem, amigo? Tudo bem, boa noite, galera ligada aqui, também os amigos da mesa. Prazer estar aqui compartilhando esse bate-papo com vocês. Vamos falar um pouco sobre tudo aí que aconteceu nesse final de semana e também sobre o nosso cenário jornalístico que não tá tão bacana, né? Tá não. Quer fazer parte da Tabela Carioca? Só vir toda semana pra gente. Tô estudando as propostas, hein? Tô aberto. Aqui, deu pizza pra gente, já tá no programa. Passar para o empresário aqui, Exatamente. vai analisar em off e conto com a resposta. É isso, então. Temos aqui uma plateia bacana ali, o Hugo Gervásio filmando alguma coisa. Tudo bem, Hugo? Tranquilo. O Estevão, que a mãe foi bastante carinhosa comigo. O Anderson, o Bruno e o Alexandre, da grande voz ativa aí, que reformulando aí com a equipe nova aí, ó. Estamos lá também. Tô dominando a Radioativa. Avisa aí que dia é o programa aí pra galera acompanhar. Toda sexta-feira, às 2 da tarde, aqui na Radioativo. Fique ligado na nossa live lá na página. Estou fazendo parte do programa agora. Só para avisar a nossa audiência que tem sorteio hoje. Daremos aqui o calção do Bangu. Alguém pode me ajudar a abrir aqui que eu tenho um pouquinho de dificuldade. Exatamente. Nosso modelo ali, abrindo ali o calção pro pessoal ver. E também a bandeirinha do grande Bangu Atlético Clube. Acertei? Exatamente. Segundo maior time lá da Zona Oeste. Maior é o... Campo Grande. Alô, Emerson. Alô, Emerson. O Emerson tá aí, grande Emerson. O livro será sorteado em setembro, Noites Europeias, da Corner. Entendeu? Quem deu foi o grande Fernando Martinho aqui. Também deu uma revista que tá lá em casa, pra ler ainda. Não li ainda a revista do... Qual é o nome do cara? Esqueci o nome dele. Reinaldo, cara. Foi Reinaldo do tava na Evaristo. Evaristo de Macedo. Isso. Minha família, meu parente. Também tem Macedo no sobrenome. Pra ganhar é fácil. Eu farei algumas perguntas, na verdade 2, durante o nosso programa. E vocês pela live respondam. O primeiro que responder da maneira correta ganhará o calção e a bandeirinha. Para buscar, terá de vir aqui nos estúdios da Radioativo. Tirar uma fotinha aqui. Enfim, é isso. Vamos começar o programa falando do Flamengo. Flamengo que jogou ontem às 11 da manhã, em Curitiba. Tava bastante quente ontem lá, né? Sim, tava. Teve parada técnica o jogo ou não? Chegou a ter parada para hidratação? Não. Engraçado que os jogos na Espanha estão tendo parada para hidratação. Enfim, não sei porque também falei da Espanha, né? Contexto nada a ver, mas 3-0 para o Atlético Paranaense. Tava esperando uma derrota tão acachapante, Felipe? Não, na verdade não. Tava esperando um desempenho abaixo do que o time vinha jogando, porque se você acompanhar o Flamengo ao longo de toda, não só o Brasileirão, mas toda a temporada, toda vez que poupou o time, algumas peças, o desempenho foi bem abaixo. E foi o que aconteceu, mas o time entrou totalmente desligado.
Em 20 minutos, o Atlético Paranaense resolveu o jogo, abriu os 3-0. E eu acho que para falar de Flamengo, a gente tem que avaliar duas situações hoje, avaliando o cenário geral. A primeira é que o Barbieri deixou claro que quer disputar as 3 competições, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, tentando a disputa do título até o final. E apesar de ser elogiável essa ambição dele, ele acaba correndo um risco porque em alguma dessas 3 a equipe vai oscilar. E acabou oscilando no Campeonato Brasileiro. E esse foi o grande problema, porque era onde tinha a situação favorável, porque era líder do campeonato, e aí você vai oscilar, perde a liderança, e não só perdeu a liderança, como perdeu a vice-liderança. E agora está 4 pontos atrás do líder internacional. Do São Paulo, perdão. Verdade. Fica assim não, Felipe. Acontece. Não tô abatido, não. Eu tô vendo. E assim, a gente pergunta, e tudo isso faz a gente questionar se o planejamento foi feito de maneira correta. Mas eu mudaria o foco da pergunta. Eu acho que é perguntar por que oscila dessa forma. E toda vez que o time poupou, teve um rendimento tão ruim. Eu acho que a gente tem uma cultura, e aí não falo só do Flamengo, falo do futebol brasileiro como um todo, uma mentalidade de que a partir do momento que você vai poupar os jogadores para uma determinada partida, então você está abrindo mão daquela partida, você está perdendo interesse por ela. E não deveria ser dessa forma. O Aguirre fez uma coisa interessante ontem no São Paulo, por exemplo. Ele começou o jogo com o Nenê, o Hudson e Rojas no banco, que são jogadores titulares. E você vai se perguntar, mas o São Paulo só tem o Campeonato Brasileiro para se preocupar de agora em diante. Para que ele está poupando esses jogadores? Ele não está poupando, ele está dando rodagem ao elenco. Eu acho que o discurso tem que não ser poupar, tem que ser rodar o elenco para manter uma equipe competitiva e jogando da mesma forma como a equipe principal vem jogando. Porque senão você não vai conseguir disputar as 3 competições da maneira que o Barbieri quer. Eu vi algumas discussões sobre o nível do Campeonato Brasileiro e eu quero até botar o Igor na conversa, já vendo ali que tem pergunta do comentário do William Moura, provavelmente zoando o Botafogo, que ele toda semana faz alguma zoação com o Botafogo. Eu vi algumas pessoas do meio da imprensa mesmo defendendo a redução de times na elite por causa do baixo nível técnico entre um grupo, os 6 primeiros, e o restante do campeonato. Queria saber o que você acha disso, se é uma medida que te agrada, se você acha elitista. Não concordo. Acho elitista. Acho que o nosso futebol já é muito descentralizado. Aliás, centralizado nesses São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, geralmente tem equipes mais fortes. E essa medida de diminuir a quantidade de clubes iria aprofundar isso, né? E a gente tem, por exemplo, times como o Bahia, Nordeste, que, na minha opinião, tem, hoje em dia, um elenco melhor que o Botafogo, um elenco melhor que o Fluminense, uma diretoria muito mais organizada que a do Vasco, mais organizada que a do Fluminense. Então, não acredito que seja uma medida interessante, não pensando só, são times que vão ficar de fora, são torcidas que vão ficar de fora, mas no campeonato como um todo. Porque, para mim, o Bahia hoje agrega mais ao campeonato do que o Botafogo e o Fluminense, por exemplo. Então, assim, essa medida de baixar nem que seja para 18. Óbvio, é muito pouco 18 para 20, mas para mim ficaria os 20 que estão mesmo. Talvez eu concordaria com uma redução de número de equipes que caem. Porque o Brasil é a maior porcentagem, né? Cai 20%. Dos que jogam campeonato de pontos corridos com 20 times exatamente. É o que mais cai. Né? Cai 20% do campeonato. Talvez isso realmente seja muita coisa. Pensando em calendário, não seria interessante reduzir para 18? Mas eu acho que a discussão não está em cima do calendário. Não, sim, não está, mas estou propondo essa discussão. Não, acho que não, porque, até porque se for calendário, o que deveria fazer é redução de datas nos campeonatos estaduais. Exatamente. Os estaduais são muito longos. Eu não sou a favor da exclusão do campeonato estadual, como muitos são. Eu sou a favor de uma redução. Eu acho que os campeonatos estaduais demoram muito para acabar, se tornam-se muito longos e acaba prejudicando os clubes. Os grandes principalmente, né? Não precisam jogar a quantidade de partidas que jogam. Com certeza. E sem contar que você propõe diminuir de 20 para 18 times, isso vai afetar os times que recebem um valor ínfimo de TV, né? Por exemplo, o Paraná recebe 23 milhões da TV para montar um elenco no Brasileiro, enquanto Flamengo e Corinthians recebem quase 200 milhões. E a gente já vai ter uma mudança radical pro ano que vem, porque até esse ano, os times que desciam da Série A para a Série B, eles mantinham a cota que eles recebiam na Série A. Quem cair esse ano que vem vai passar a receber como time de Série B. Que é justo, né? Que é justo, mas já vai ser muito mais complicado uma equipe, por exemplo, como o Ceará, descer e subir novamente. Vão ter que começar no mesmo nível que os demais vão estar lá na segunda divisão. Eu já tô vendo ali que o Kaique Blair tá comentando ali, falando que
a ideia de rebaixamento, acho que com 4 times, é para tornar a Série B mais atrativa. A chance de um grande cair com 4 é maior. Pode Mas ser. assim, mas eu acho que mais atrativo primeiro tem que ser a Série A, né? A Série A. Enfim. E eu acho que se caíssem 4, 3, durante muito tempo, os grandes também estariam rebaixados. Sim. O Botafogo, a gente- quando caiu sempre como lanterna ou vice-lanterna. Sim. O Vasco também nunca ficou naquela, olha, se vencer, não, sempre caiu de forma contundente. O Palmeiras também. Caiu convencendo, né? O Corinthians já caiu convencendo. O Corinthians também. Então, assim, não sei. Eu acho que eu manteria 4, mas 3 também não seria uma coisa injusta. acho que seria. Eu, uma vez, há um tempo atrás, eu escrevi no meu antigo blog que Fala o a nome, minha não. ideia. Não, ninguém conhecia meu blog, coitado. Idêntico, não. Que a minha ideia era a queda de 3 clubes fixos e que houvesse parecido ao que tinha a promoção no Campeonato Argentino. Não sei se você lembra. Que é entre o 4º colocado da Série B e o 17º do Campeonato Isso acontece na Brasileiro. Alemanha, Uma né? ida e volta para ver se cai um 4º clube ou não. Essa era a minha ideia. Eu acho uma ideia muito legal. Iria agregar público. Seria mais uma disputa A de mata-mata. Argentina faz um esquema que meio que tenta proteger os times grandes da elite, que é o promédio, né? Que eu também não concordo. Que Acho a cada ridículo. 3 campeonatos você vai tirando a média. Não é legal. Acredito que... Mas assim, isso também não impede que times grandes caiam. O River não caiu, impede. o Independiente Lógico que não caiu, impede. o Não Racing impede. faliu, São Lourenço já caiu, só o Boca. Não impede. Mas uma coisa que me incomodava era que o elenco que caía, na maioria das vezes ele não tinha culpa pela queda. Se você... eu lembro que eu acompanhei a queda do River Plate. Em 2 campeonatos antes do elenco que caiu, o River ficou entre o último e penúltimo. No último campeonato, o River estava, sei lá, em 5º, Mas aí também não tem a ver com a administração. 7º, por aí. Você tem um triênio, Lógico 2 que anos tem. de administração Com certeza. ruim. Sim, bom. Sim, eu não tô tirando isso. caso- Mas pra mim, futebol é mais no campo, sabe? Entendi. Lógico que tem essa parte dos dirigentes, dos erros e tudo mais. Mas se o River tivesse que cair, teria que ter caído antes, anos anteriores, não com aquele elenco que o River Plate tinha, que era ruim também, não era um elenco bom. Era um Caiu time contra bastante o aguerrido. Belgrano, que jogou nesse final de semana. Isso, caiu na promoção. No caso, antes de entrar no assunto do playoff, né, que ele estava dizendo aí, ele estava falando sobre o excesso de jogos. Você ter mais 2 jogos após o campeonato inteiro, já não seria mais data, já não complicaria mais para o planejamento de uma equipe? É claro que dá mais emoção ao campeonato, né, até o final do campeonato. Mas colocar mais jogos, né, prejudicial. Não, porque seriam apenas 2 datas a mais. E fora que a ideia que eu tô falando era justamente essa, era reduzir a quantidade de datas nos estaduais, justamente para não ter problema com o Fazer o calendário Campeonato Brasileiro no começar decorrer do antes. ano. Mas ninguém joga com um time titular nas primeiras rodadas. Então, Não, mas assim, o Campeonato Brasileiro começa em maio. Eu acho que o Campeonato Brasileiro deveria começar em março. Ele que tem que nortear a temporada. Eu Com conheço uma certeza, galera total. eu conheço uma galera que defende realmente isso, que o estadual venha depois do Campeonato Brasileiro, no Exatamente. final da temporada. Eu sou defensor de estadual como Copa. Aqui no Rio são 16 times. Você pode colocar 16 é bom e faz sorteio, ó. Um contra o outro. 16º vai pegar o 9º, que deu na bolinha. Jogam um jogo, num bando aí, pode Pra ser mim do time seriam pequeno. 12. Pra mim seriam 12 Não, mas eu times. tô falando com 16 pra encaixar na questão No de mata-mata. Copas. É. E vai ser um mata-mata até a final. Aí, Ó, no caso, seriam menos Eu datas. tenho uma fórmula que ela foi contada pra gente pelo Eric Faria, repórter da Globo. E essa fórmula dele, ele disse que nenhum jogo perderia interesse e a gente conseguiria reduzir datas. Qual seria a fórmula? 4 grupos de 3 equipes. Passando uma de cada grupo, se enfrentando semifinal final. Segundo turno mudam os grupos. 3 jogos dentro do grupo. Sobe, final, semifinal e final e acaba. Porque a todo momento o time grande teria que ganhar. Se perdesse, muito provavelmente estaria fora da semifinal. O grupo dele só teria 3 e só passaria uma equipe. E o campeonato seria mais curto, com menos datas e com jogos mais atraentes. Sem esses jogos que não valem nada, como a gente tem um monte Não é hoje uma em dia. fórmula ruim, não. Não é ruim, não.
Acho que ninguém ouviu o Eric Faria ainda. Não. Pode vir Ele- aqui no Tabela Carioca contar essa ideia aí, é? Quando ele contou essa ideia pra gente, era num treino do Botafogo. Ele falou, vou levar essa ideia pro Marcelo Viana. Já falei com ele uma vez, que é diretor de competições da FERJ, mas ele não me ouviu muito. Mas eu vou levar de novo, porque como esse ano não dá, era na época do estadual ainda, e tava tendo, sei lá, o 10º Botafogo e Vasco no campeonato, que não valia nada. Então aí ele falou, pô, não dá pra gente ficar fazendo isso e tal, tem que dar um jeito. E a gente vê clássicos com estádio vazio. Direto acontece isso no campeonato estadual. É 10 mil pessoas, clássico Quando com 15 muito, mil né? pessoas. Quando muito. A própria final, o primeiro jogo da final, Botafogo e Vasco no Newton Santos, deu um público pequeno. Acho que foram 16 a 18 mil. Sim, não foi mais que 20 mil. Mas acontece que isso vai também, porque a cada ano, em vez de melhorar, piora a fórmula. Principalmente no Campeonato Carioca. Pelo amor de Deus, o que a FED está fazendo nos últimos 3 anos. Alexandre. Essa ideia de botar o campeonato estadual para depois do campeonato brasileiro, isso já existia nos anos 80. Nos anos 80, por exemplo, os campeonatos brasileiros começavam no início do ano, paralelo à Libertadores, e mais para diante, depois, eu não sei se já depois do Campeonato Brasileiro, já aconteceu o Campeonato Mas o Carioca. Campeonato Brasileiro, à época, tinham quase Era 100 times, né? mata-mata, Não, mas terminava em era- 6 meses. Eu acho que o Campeonato Carioca, na época, por exemplo, quando o Flamengo foi campeão brasileiro em 83, quando o Flamengo terminou o campeonato e o Zico foi vendido para o Udinese, o Campeonato do Carioca de 83 foi realizado depois daquela final. E era tipo 12 clubes, turno e retorno, e tinha aquelas finais, o vencedor do Guanabara com o vencedor do Taça Rio, e fazia a final única, né? Ou era 2 finais, eu não me engano. Mas essa fórmula de campeonato estadual após o Campeonato Brasileiro já existiu outrora, né? Eu te agradeço, Alexandre, por ter tocado no tema do Campeonato Brasileiro dos anos 80, porque a primeira pergunta do sorteio será... É bem fácil, eu considero fácil. Qual ano o Bangu foi finalista do Campeonato Brasileiro? Eu peço para que vocês não respondam agora. Respondam quando eu fizer a segunda pergunta. Aí o primeiro que conseguir responder as duas de forma correta vai levar o calção e a bandeirinha. Então, qual ano o Bangu foi finalista do Campeonato Brasileiro? Bem fácil essa. Felipe, fala. Eu vou entrar um pouco no assunto sobre a crise atual do jornalismo. Fiz uma pergunta para o Igor. Você considera que o quanto, assim, em relação à porcentagem da nova linguagem do jornalismo na internet, na web, com podcasts, entre outras coisas, influencia para que os donos das grandes empresas não observem isso e para que a gente tenha uma crise tão grande hoje no mercado? Então, eu acho que influencia bastante, cara. Influencia bastante numa porcentagem aí, talvez 60%, 70%. Porque hoje em dia, assim, a barreira entre torcedor e jornalismo tá muito pequena. A gente tem muito torcedor que faz um jornalismo através das redes sociais, muito jornalista que faz o papel de torcedor. Não estou dizendo que está errado ou que tem algum problema nisso, mas são elos que diminuem a distância entre o jornalista e o torcedor. Então, muitas vezes uma repercussão, as grandes empresas vão buscar um cara talvez que mande bem na sua rede social, que faça um trabalho interessante, que vá bem, mas em detrimento de um cara que seja tão qualificado ou mais qualificado que esse cara, acho que não tenha talvez o mesmo potencial que ele tem numa rede social. Então acho que isso tem que ser muito bem trabalhado para nós, estamos no começo da carreira de jornalismo, tentar focar nessa área, claro, mas eu acho que também não pode ser levado como absoluto. Tem muita gente que está fora da rede social que tem muito potencial para agregar, e também o jornalismo não é só isso. Existe impresso, existe o rádio, existe a TV. Tem muita gente que talvez não vai ter potencial para agregar na questão de rede social, mas vai ter um potencial enorme para agregar no rádio, por exemplo. Vai um complementando o outro. Pois então acho que tem que ter um olhar mais abrangente, não ficar mais... Tá bom que as redes sociais, claro, mudou o jornalismo como um todo, mas tem que haver um equilíbrio aí, né? Não dá para ser de uma vez e nem só nisso. Vamos falar do Botafogo que perdeu ontem para o Atlético Mineiro. Botafogo que vai para sua 4ª partida sem vitória, o Vinícius. 3-0 com o Luan dando show no Newton Santos. Preocupa a situação do Botafogo, né?
Preocupa, cara. Preocupa porque o Botafogo já era para ter tomado jeito, entre aspas, né? A questão é que o Botafogo hoje perde por causa das suas escolhas erradas no decorrer da temporada. O Zé Ricardo já é o terceiro jogo do Zé Ricardo ou o quarto, por aí? É o segundo. Tem Paraná, no Brasileirão, segundo, mas teve o do Nacional. É verdade. Isso, são 3 jogos, isso mesmo, 3 jogos. E eu acho que é muito cedo para criticar o Zé Ricardo, apesar da derrota, apesar de ter sido em casa e tudo mais. O Botafogo sofre com ataque. O ataque do Botafogo não é efetivo, também se cria mal, né? Mas ainda assim acredito que o trabalho do Zé Ricardo ele tem que começar primeiro da defesa, para depois ele pensar numa forma do ataque dele fluir. Entendeu? Eu acho que o Botafogo deve jogar um futebol que se preocupe mais com o sistema defensivo. Entendeu? Até para não acabar sofrendo tantos gols como aconteceu. O Zé fez isso no Vasco, quando chegou no Vasco, né? Ele primeiro arrumou a casinha ali atrás e ele deveria fazer o mesmo agora no Botafogo. O Botafogo, ele jogou, assim, eu acho que a melhor proposta do Botafogo jogar ainda é aquela da época do Jair Ventura. Lógico. Porque é um time que reconhece as suas limitações e aí joga ali, fecha a casinha, sai na boa, tem uma dificuldade muito grande para fazer gols. Então, como o Vinícius falou, tem uma dificuldade na criação. Então, jogar de maneira reativa, explorando o contra-ataque nas defesas abertas, é muito mais fácil você fazer gols assim do que você tendo que propor o jogo, tendo que criar alguma coisa. E nesse sentido, eu acho que o Zé Ricardo deveria partir para essa fórmula de jogo, porque eu acho que o Botafogo vai começar a ter mais êxito. Até porque fez uma boa partida na Copa Sul-Americana. O Botafogo jogou bem aquela partida. Mas tem que avaliar o adversário também, né? Não, eu concordo, beleza. Sim, verdade. O Nacional é um time muito fraco, muito fraco. Sim, verdade. Mas acontece que antes do Zé começar o seu trabalho, o Botafogo não estava ganhando nem dos times historicamente fracos. Né? O Botafogo tem que rever as coisas que ele tá fazendo no Campeonato Brasileiro. São poucas vitórias. São quantas vitórias? 5? 5 vitórias. 4 no Newton Santos e uma fora de é. casa que foi em São Januário. O Botafogo não consegue vencer fora do Rio de Janeiro. Contra o Vasco do Zé Ricardo. Contra o Vasco do Zé O jogo que ele Ricardo. saiu, inclusive. Exatamente. Eu acho que a diretoria do Botafogo também tem que começar a priorizar o Brasileirão. E quando eu falo priorizar o Brasileirão, fazer promoção para jogo do Brasileiro, não do Sul-Americano. É preciso encher o estádio e colocar pressão no Brasileiro. Quando você vê, durante a semana, o estádio cheio no jogo de Copa, de 16 avos, de Copa Sul-Americana, e ver 7 mil no Engenhão, no jogo de Brasileirão, contra o Atlético Mineiro... Mas o público já foi melhor ontem em relação a outro... Mas ainda assim, Não, claro. Público é 35, outro público é 7 mil. E o Botafogo tem que prestar atenção porque ele corre o risco de cair. E eu vinha conversando O Botafogo tá com correndo risco. o Anderson, foi semana passada, e na minha visão, as diretorias de Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense estão em dívidas com a torcida. E estar em dívida com essas torcidas não faz delas, ou não dá direito a elas cobrarem ingressos caros. 5, 10 reais é o preço ideal para esses times. Talvez o Flamengo possa cobrar um pouquinho mais caro? Pode. Mas assim, Botafogo, Vasco e Fluminense não podem. Estão em dívida com a torcida. Tem que chamar o torcedor pra junto deles e tentar encher estádio. Só assim vai resolver as coisas. Se eu não me engano, o Botafogo tem hoje a mesma pontuação que tinha no final do primeiro turno de 2014. Quando Mas... foi rebaixado. Exatamente. Então, não tá tão distante como a galera E pensa. também, antes do jogo contra o Atlético Mineiro, tinha a mesma pontuação de 2016, quando arrancou pra Libertadores com o Jair Ventura. Só que o contexto é totalmente diferente, né? Sim. Ele falou sobre o sistema do Jair Ventura, só que tinha um cara que fazia muito esse time funcionar, que era o Bruno Silva, né? Sim. Porque a maioria das escapadas eram pelo lado direito com ele, jogando ali. Todo mundo falava que ele jogava de volante, mas ele jogava como extremo pela direita. Tinha o Ayrton também, né? Tinha o Ayrton meio campo de Botafogo. O Botafogo tinha um meio Camelo. campo muito marcador, que era o Ayrton, João Paulo e o Bruno Silva ainda. Nesse time de hoje a gente não pega um jogador do meio campo que marque firme como o Marco. O Lindoso, que é o jogador de mais, joga mais na defesa, fica mais ali por causa do passe do que por causa da marcação. Cerca, ele não marca. O João Paulo continua fazendo muita falta pro Botafogo. Mas Impressionante. eu concordo, o João Paulo faz falta.
Mas o João Paulo em campo ontem não faria o Botafogo vencer. Não, O Botafogo, o João Paulo em campo contra o Corinthians não teria feito o Botafogo vencer. Então o Botafogo não está onde está porque perdeu o João Paulo lá em março. Está porque o planejamento foi feito de uma maneira equivocada. Total. E assim, Total. em janeiro isso. A gente está falando... Falando agora que você falou do planejamento, eu lembrei de uma coisa. Teve um técnico aí, ex-técnico do Botafogo, foi demitido recentemente. O Alberto Valentim, depois de 3 jogos lá no Pirâmide, né? Duas coisas que é engraçado, entre aspas. Essa demissão do Valentim, agora pro Pirâmides, e a demissão do Jorginho no Vasco. Porque o Jorginho, eu lembro que eu até falei no grupo da gente aqui do WhatsApp, eu achei mau caratismo da parte do Jorginho a partir do momento que ele comanda a equipe por 2 jogos, foi a equipe do Ceará, alega problemas pessoais, por isso ele pede demissão, e daqui a pouco, em 2 dias, ele assume o Vasco, né? Jorginho, o novo técnico do Vasco, e em 7 rodadas foi demitido. Valentim saiu daqui do Botafogo porque realmente recebeu uma proposta de muito dinheiro, uma proposta financeira muito boa, e acabou sendo demitido também em poucas rodadas. E aí eu sempre me lembro daquele discurso de boa parte da imprensa quando fala em não dá um tempo necessário para os técnicos trabalharem, porque demitem muito fácil o treinador, e não sei o que. Eu nunca concordei com esse discurso em sua plenitude. Eu acho que ele é um discurso até correto, porque realmente alguns treinadores não têm o tempo suficiente para trabalhar, mas ele é correto até a página 2. E a gente tem vários exemplos aqui no Rio dessas situações. O Rueda, ano passado, deixou o Flamengo para ir para a seleção. O Jair Ventura pagou do próprio bolso a multa para poder ficar liberado do Botafogo e ir para o Santos. Ricardo Gomes fez o mesmo. Ricardo Gomes fez a mesma coisa. Esse ano, o Abel Braga pediu para sair do Fluminense, estava desgastado e tudo mais. O Zé Ricardo pediu para sair do Vasco, o próprio Jorginho nessa situação que você citou. Então, assim, é muito fácil falar, me dê mais tempo para eu mostrar meu trabalho, mas também na hora que aparece algo melhor, ninguém pensa, só pensa em si mesmo e vai embora, e o time que se lasque para arrumar outro. O Zé Ricardo no começo do ano chegou até a ficar, né? Ele recebeu uma sondagem da Arábia. Mas essa situação aí do Jorginho, eu não quero jogar ele porque às vezes, cara, uma coisa é você tá treinando um clube no Ceará para resolver um problema aqui no Rio, uma outra coisa é você trabalhar aqui no Rio. Não, mas assim, eu acho que... Mas a maneira como ele saiu... comandou a equipe por 2 jogos, você alegou... Cara... Você alegou problemas pessoais. Mas o que pareceu à época foi... Ele, quando estava no Ceará, ele recebeu uma proposta do Vasco. Alegou problema pessoal e veio fechar com o Vasco. Que pareceu foi isso. Com certeza. Inclusive, mas foi isso. Sejamos sinceros, foi isso. Inclusive, eu publiquei no meu Twitter que nesse período em que, se não me engano, foram 3 jogos pelo Ceará. Ele ficou 15 dias lá treinando a equipe. Quando ele saiu, chegou o Lisca, a diferença entre Vasco e Ceará, se eu não me engano, era de 8 pontos na tabela. E essa diferença caiu para 3 pontos. Então, o Lisca chegou, arrumou o Ceará e fez um trabalho mais produtivo no Ceará do que o Jorginho nos 7 jogos que fez no Vasco. É bom citar também as contratações do Ceará, né? Não, também. Nessa parada da Copa, e o Vasco também se movimentou. Bastante, o Vasco se livrou de vários jogadores que eram contestados. O Wellington, Paulão e vários outros. E nessa reformulação o Ceará acabou tendo um desempenho melhor nesse período. Eu só queria falar, então só para terminar a questão aqui dos técnicos, eu não fui a favor quando o Jorginho foi demitido do Vasco. Eu achei que, nesse caso, nessa decisão do Vasco, achei que foi precipitada. Porém, uma coisa não tira a outra. Achei errada a atitude do Jorginho em sair do Ceará da forma que foi para assumir o Vasco. Da mesma forma, eu não concordei com a demissão precipitada dele na equipe Cruz Maltina, só isso. Só ler rapidinho aqui alguns comentários na nossa live. Lembrando ali que o Anderson participou. Um grande abraço pro Anderson, não sei onde ele está. O Anderson que participa ativamente do nosso programa aqui. Faz quase um programa paralelo, né, Felipe? O Anderson, enfim. É o Anderson Carioca. O William Molo tá falando ali. Vocês acham que eu pego no pé do Botafogo, mas o árbitro acabou o jogo faltando 1 minuto e meio com pena de levar mais um. Haha.
Tá aí o comentário do William Moura. Enfim, eu parei de ver aos 44, William. Então, eu não sei disso, não. A Denise Militão falando aqui, boa noite, rapaz. Em especial para o Felipe. Boa noite, dona Denise. Foi você que postou esse comentário? Não, foi Dona Denise mesmo. Foi. Como é que Não sei, você... Não falou com a sei, cara agora irônica aí. isso tem a dúvida A agora. Leda tá falando ali, ó. Leda Costa, um grande beijo pra Leda. Tabela, não esqueça de falar do Mundial do Bangu de 1960. Exatamente. O Palmeiras também tem Mundial, hein? 1951. É ou não é, Felipe? Palmeirenses aí de Você tá plantão. dizendo? Eu Eu não vou contrariar meu pai, né? Cara? Então, Teu pai é palmeirense. é Né? verdade. Legal isso. Falar que o Kaique Palmeiras Blair. é mundial, daqui a pouco a torcida do Fluminense vai estar aí gritando. Verdade, o mundial Fluminense também reivindica mundiais. Enfim. O Blair ali tá falando, a demissão do Jorginho não foi surpresa para quem acompanha futebol. Para quem acompanha o Vasco. Enfim. Se fosse programa semana passada, alguém se manifestaria. Tô achando estranho esse silêncio. Alberto Valentim sabe o que é ser demitido rápido. 3 jogos e saiu do Pirâmide. Ele vai receber uma bolada, né? Esses Vai 2 ficar anos recebendo, assim. acho que durante 2 anos o salário que ele Exatamente. receberia lá, né? Então, ele não saiu muito triste também, não. Eu também acho que não, até porque ele é quase com uma aposentadoria, né? Pois é. Sinceramente, se eu fosse o presidente do clube, também mandaria embora. Mas se ele, Porque jogar com o Ribamar... Não, o erro do presidente foi ter comprado, mas se ele né? fechar contrato com outro clube, ele continua recebendo? Eu acho que para. Eu acho que para. Não, acho que não. Mas assim, eu não tenho essa informação. Eu acho que para. Mas enfim. Vinícius, O quê? nada. Sei, Ele não. também tava no Vinícius Carioca, velho. Verdade. Tá viajando no mundo dele. Fluminense, gente. Fluminense 0, América 0. Foi um jogo bem fraco. Enquanto eu escrevia para o site do Tabela Carioca, um belo texto, aliás, sobre o Rogério Ceni. Vocês podem ir lá, mandar vários elogios. Ficarei feliz. Eu estava vendo o jogo do Fluminense ali. E um jogo bem fraco. O Fluminense depende muito do Pedro. Gostaria de saber o que vocês acharam da partida. Se vocês estavam vendo o Fluminense, estavam vendo o FAO. Mais uma vez, mais uma vez, dependendo de Pedro e Matheus Alessandro na velocidade, né? Verdade. Corre mais que notícia ruim. né? Verdade. E ainda perdeu o Sornosa no primeiro tempo. Né? Exatamente. Exato. E não tem outro meio, né? Ele Não E tem. Verdade. curioso que o Sornosa, quando se machucou ano passado, foi também no Horto, contra o Galo. É verdade. Você nem sabia disso, é verdade? Tá falando aí. Não, mas foi. O América Mineiro, assim, o Rafael Moura perdeu um gol mais perdido da rodada, talvez um Verdade. dos mais perdidos do campeonato, logo no início do jogo. Depois teve uma outra grande chance que ele ajeitou de cabeça pro. Não me lembro agora para quem foi. O lateral do América. Aderlan, talvez. Não lembro. Enfim, o jogador do América também perdeu dentro da marca do pênalti ali, tentou um voleio. E é o que você falou, cara. O Fluminense depende demais do Pedro, depende muito dessa velocidade do Matheus Alessandro. O meio de campo não tem criação, porque sem o Sornosa não tem mais ninguém para criar. O Jadson e o Richard são até bons passadores quando jogam, O mas Sornosa é um jogador muito lento, né? ele cadencia demais Ele é o muito jogo. lento. O Fluminense, engraçado que tem velocidade pelos lados, mas tem um meia que não acelera tanto o jogo. O Marco Júnior já é um jogador que já não está tanto nas graças da torcida assim. Então, o Marcelo Oliveira até falou na coletiva, né, que são 4 jogos, se eu não me engano, sem perder, sem vencer. E tá na hora de voltar a vencer. E ainda mais depois porque eu acho que ficou mais marcado ainda pela derrota pro Inter na segunda passada. Eu cheguei a salientar isso, que o Marcelo Oliveira, ele tem esse costume de, com algumas rodadas passadas, os times dele perder rendimento. Tem uma queda. O Curitiba foi assim, o Pachequinho, né? Uhum. Entregou o Curitiba 4 pontos acima da zona de rebaixamento. E o Marcelo Oliveira ajudou a afundar o Curitiba. Foi bem mal também treinando o Palmeiras. O grande Hugo Almeida ali, Fluminense não vem bem, mas talvez o 3-5-2 seja o melhor esquema. Ontem foi assim, né? Ontem jogou assim. Não tomou gols, Mas né? perdeu o Sornosa logo no começo, aí passou mais ou menos para um 3-4-3, que ele entrou com um atacante de lado, não recordo, o Everaldo, entrou com o Everaldo e ficou no 3-4-3 porque não tem outro. Até voltando ao assunto Bahia, muito torcedor do Fluminense, até reclamando disso nas redes sociais. O Fluminense hoje só tem o Sornosa, o Bahia tem Zé Rafael, Alione, tem Vinícius e tem mais um, outro, e o Regis. 4 meias que em Fluminense, Vasco e Botafogo serão titulares. E o Bahia tem 2 no time titular e 2 no time reserva. Enquanto o Fluminense tá trazendo o Danielzinho do Oeste para poder compor o banco como meia.
Então é muito erro de planejamento, muito erro no pensamento dele. Né? E além disso, esse erro de planejamento se mostra ainda maior quando você fala, olha, só tem um Sornosa para armar o time, você não tem outro meio. E aí começa a chegar o Júnior Dutra, começa a chegar o Kaique, somente jogadores de ataque e jogadores que até jogariam na posição do Pedro, que hoje dá para montar um time só de atacantes. Exato. O Kaique Bré estava lembrando ali do Marcelo Oliveira no Vasco em 2012. Logo após ele ter saído do Curitiba, foi treinar o Vasco. Ficou poucos jogos, né? 2012 o Vasco caiu? Não, né? Tem certeza? Ah, tá. Grande participação do Anderson aí, que a gente, Vasco aí, anos 2000, a gente já acha logo que caiu. Cheguei mais perto. Não é minha culpa. Cheguei mais perto, hein? Não, foi 30. Foi Foi 30. Falei 20. É verdade. Piada interna. Eu quero saber aqui do Igor. O Igor estava no Esporte Interativo até semana passada. Isso. Falar um pouco desse processo. Foi uma surpresa para todos. Foi. O fechamento dos canais. O que a gente imaginava é que com a aquisição da Turner, o canal fosse se estabelecer durante muito tempo. Não foi isso que aconteceu. Conta pra gente um pouquinho desse processo. Enfim, como foi o tratamento da empresa com vocês. Então, realmente foi uma surpresa muito grande. Até a quarta noite eu estava ligado no e-mail, no WhatsApp, para saber que horas eu teria que estar nas Laranjeiras, que eu ia cobrir o treino do Cruzeiro, que ele ficou a semana aqui, né? Enfrentou o Flamengo na quarta, ia enfrentar o Flamengo novamente no domingo, e de repente foi marcada uma reunião para quinta-feira de manhã, onde, na própria quinta, fui avisado 8 horas da manhã, a reunião era 10h30, no Hotel Windsor. Aí toda a empresa chegou lá, aí foi feito o anúncio que o Esporte Interativo estava encerrando os canais, que 2/3 da empresa seria desligada, só ia manter o suficiente para continuar com o trabalho nas redes sociais e também o trabalho de transmissão de alguns jogos no Space e no TNT, que são 2 canais que são da Turner, e também alguns programas que eles ainda vão decidir como é que vão entrar nessa programação, mas foi total surpresa, ninguém esperava, o canal estava demonstrando até um certo crescimento, a aquisição de direitos de algumas competições como a Nations League, que era uma competição entre seleções europeias que ia começar, salvo engano, no mês que vem, setembro, outubro. Então, Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro de 2019, que agora eles vão passar no Space na Turner, no Space no TNT, mas é claro que não vai ter o mesmo espaço que teria, por exemplo, no Esporte Interativo, onde a programação renderia depois programas sobre esse jogo e entrevistas exclusivas e tudo mais. E até por conta disso, alguns clubes estão insatisfeitos com o Esporte Interativo. Mas, voltando à pergunta inicial, foi total surpresa. Ninguém esperava, não teve burburinho, não teve ninguém comentando nos corredores, acho que vai dar um problema, nada. Tudo normal até a quarta noite, quinta de manhã foi tudo que vocês já sabem, já leram aí. Os clubes já receberam luvas, né, nesse contrato do Brasileirão para 2019, mas você acredita que alguns ali podem voltar atrás e tentar rescindir esse contrato, já que vai prejudicar essa visibilidade? Então, eu li no UOL que Santos e Bahia já estariam pensando em entrar na justiça buscando essa rescisão de contrato. Não apurei, não vi se realmente é verdade, mas eu acho que realmente é possível, né? Porque acaba tendo uma exposição diferente do que havia sido acordado anteriormente com esses clubes. Uhum. Vinícius? Então, Igor, eu admiro bastante o trabalho do Esporte Interativo nas redes sociais. A forma que o Esporte Interativo conseguiu trazer seguidores para as suas páginas, para as suas redes sociais. E atualmente nós vivemos um momento do auge do jornalismo digital, ao mesmo tempo enfrentamos alguns problemas até devido a essa transição que ela ainda ocorre. E também eu queria saber de que forma você analisa mídias independentes, que é o caso do Tabela Carioca mesmo, tantas outras que estão conseguindo ter seu espaço através da mídia independente. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre jornalismo digital em geral, de forma geral. Respondendo à primeira pergunta, eu acho que é um pouco do que eles pensam mesmo. Não à toa a parte digital do Esporte Interativo se manteve, que é o ponto forte do canal, como todos sabem. É uma opção deles, investir desse lado, entendo, porque realmente era onde o Esporte Interativo se mostrava mais forte. Sua segunda pergunta sobre as mídias independentes, eu acho que
assim, independente de falta de investimento, independente de dificuldade para se manter, eu acho que trabalho bom sempre vai ter espaço. Então, para mim tem que existir também, tem que existir sim, além das tradicionais, tem que existir essas mídias independentes, até porque hoje a fiscalização da notícia está muito maior. Antigamente, se qualquer grande mídia desse que o Messi estava para fechar com o Fluminense, virava uma verdade absoluta. Hoje não. Hoje você dá uma notícia no Twitter, 10 minutos depois vem alguém falar que fulano deu o contrário, você vai ver, foi isso mesmo, vai apurar, não era nada disso que você tinha pensado que era. Então, acho que essa fiscalização de notícia e tudo acontecendo em tempo real fortalece essas mídias sociais e fortalece também a criação e o crescimento de mídias independentes. Igor, boa noite. Boa noite. Te perguntar, quando ocorre várias demissões assim, creio que o contrato, né, também tem um custo. Todos os funcionários, ou você pode pelo menos falar de você, o esporte interativo pagou o que tinha que pagar, tudo certinho, ou ficou dívidas com os funcionários? Não, falo por mim, tudo que teria que ser pago está sendo pago por eles, não tem nenhuma questão burocrática que o esporte interativo esteja devendo nesse sentido. E também, claro, eu fico muito chateado de ter saído. Mas, assim, foi uma escola na minha vida que eu não tenho nem o que falar, porque, assim, já tinha passado por alguns lugares, mas com certeza o lugar que eu mais aprendi foi lá. Eu mais tive contato com tudo que eu queria, com tudo que eu sempre imaginei para a minha vida nessa carreira de esportes. Então, assim, eu acho que, apesar da forma que foi, eu ainda saio ganhando nisso do que perdendo. Óbvio que fiquei chateado por sair, mas, enfim, força maior. Né? Igor, boa noite. O Juca, na semana passada, ele divulgou que teriam até certos acordos para recolocação dos profissionais no mercado. Houve essa conversa? Como que vai ser esse procedimento? Houve esporte interativo, os funcionários que foram desligados, eles estão sendo, digamos assim, amparados por uma empresa que é responsável por isso, por uma realocação no mercado. E através disso vão passar por workshops e outros processos que a gente ainda não sabe. Mas realmente existe essa preocupação e esse sentido de ajuda do esporte interativo com esses profissionais que saíram. Mas há também uma iniciativa também por parte de vocês, né? Por exemplo, eu vejo o Venê, por exemplo, seu companheiro, que também foi desligado, escrevendo de maneira independente e continuando a cobrir o Flamengo. Ele é o setorista do Flamengo, no caso, e também outros profissionais que também deixaram, e essa preocupação por parte de vocês, né? A verdade é que ninguém gosta de ficar parado, né? Se não dá para ficar onde a gente estava, no esporte interativo, a gente tenta continuar fazendo o que gosta, até também porque o trabalho precisa continuar, precisa ser visto. O Venê tinha uma visibilidade enorme na torcida do Flamengo, então se ele parasse de escrever de um dia para o outro e voltasse, sei lá, daqui a 2 anos a escrever, talvez ele não tenha o mesmo público que ele tem hoje em dia. Então acho até importante que esse trabalho continue. Sim. Até nessa questão, por exemplo, eu tenho o Lucas no Vasco, o Venê no Flamengo, o Rodrigo no Botafogo, é uma galera que conseguiu atrair muitos torcedores. Eu acho que essa galera setorista do esporte interativo conseguiu até atrair muito. De maneira muito orgânica, né? Existia algum treinamento, como era formada a escola desses setoristas quando eles chegavam ali no esporte interativo? Porque eu sentia muita liberdade e essa aproximação com o público. Como é que eles eram introduzidos? Porque eram muito jovens, né? A maioria era muito jovem. Então, assim, cada um tem sua história, né? Eu falar aqui por alto, 2 que você citou, que foi o Lucas e o Venê. O Venê, ele estava no esporte interativo há bastante tempo. Então a formação dele ocorreu ali mesmo. Aos poucos ele foi setorista do Vitória, se não me engano. Depois foi setorista do Botafogo. E depois chegou a ser setorista do Flamengo. E o Flamengo era uma dupla, na verdade, ele e Taiwan. E a partir daí que ele conseguiu o crescimento que ele teve numa escola lá de dentro mesmo. O Pedrosa, ele já tinha participado do Lance. Então ele já tinha mais esse conhecimento de como funcionavam as coisas fora dali do esporte interativo. Claro, se adequou ao que o esporte interativo pede e a partir disso conseguiu fazer sucesso não só nas redes sociais, mas lá dentro também. Tanto que, poder citar aqui, no craque do mês, vamos botar assim, que tinha sempre, ele ganhou a indicação, foi para a final anual, ano passado, na festa que teve. Então, esse reconhecimento não era só do lado de fora, mas lá dentro também. Assim. Eu já vou aqui preparar a segunda pergunta, que rufem os tambores. Os tambores, não tem tambores. Eu ia falar exclamação igual o jornalista aí
que inventou. A primeira pergunta foi: em que ano o Bangu foi finalista do Campeonato Brasileiro? Essa daí é bem fácil. O Kaique Blair até ali, de maneira precipitada, respondeu, depois voltou atrás, pediu para apagar. A gente gentilmente atendeu o pedido da audiência. Então é essa. A primeira é: em que ano o Bangu foi finalista do Campeonato Brasileiro? A segunda pergunta, e vocês já podem responder. O primeiro a responder levará o calção e a bandeirinha, brindes, regalos trazidos pelo nosso amigo Emerson Pereira. Qual é o nome oficial do estádio do Bangu? Repetindo, qual é o nome oficial do estádio do Bangu? Então a primeira pergunta é: em que ano o Bangu foi finalista do Brasileirão? A segunda é: qual é o nome oficial do estádio do Bangu? Podem responder. O Militão aqui tá ligado para ver. O Kaique até falou ali: me emocionei, foi mal. Acontece. Acontece. Enfim. É isso. O Marcos Amado ali voltando a participar da nossa live. A Priscila Carvalhal também. Vocês conhecem a Priscila? Eu nunca ouvi falar. Audiência nova aí. Conhece não, né, Anderson? Conhece não. Enfim. Opa não é resposta não, Kaique. Tem que botar a resposta certa. Eu não posso ficar aqui esperando, que é rádio, né? Rádio tem que ser rápido. Então vamos falar aí. Galera, o que vocês acharam aí A Priscila respondeu, né? da Fazenda? Ali, ó. Tá craque ela, hein? A Priscila ganhou então, né? Mas tá certo, tá errado, não tá? Errou! Ele errou! Caramba, que Errou! competente, mané! O Kaique acertou. Exatamente. Então parabéns ao Kaique. A salva de palmas pro Kaique Blair. Caraca, mané! Que vacilo da Priscila, hein? Que vacilo. Alguém vai ficar sem o calção na pelada. Rapaz, que pena, né, Anderson? Não vai Que pena, né? É o golpe. O cara condena tanto golpes que tentou aplicar um aqui. Eu não sei, Eu não apliquei nada, meu irmão. Eu não sei, apliquei não. nada. Kaique Blair, ó. Você sabe que o programa é toda segunda-feira às 7. O Kaique que já participou da mesa do Tabela Carioca. Um programa. Lá no comecinho. Lá no começo, acho que foi o primeiro ou o segundo programa. detalhe. Todo mundo ali botando errou do nosso querido Fausto. Tirei onda, verdade. Enfim. Tá rindo de quê, ô Vinícius? Não ri não, hein? Tu pode ser demitido, tu sabe disso, né? Tu sabe disso, né? Tu não sabe que a Priscila tem contatos. A Priscila tem contatos. Enfim. Falando em Priscila... Fala aí, mané. Dá um... tá. Prand de Comunicações. Pô, William, você já anunciou melhor, hein? Eu já... Não, deixa ele falar. Deixa eu falar. A empresa que... fala você também, que eu não Não, sei fala falar. você. Não, fala você. Não, Fala fala você. você que é apresentador. Agora virou uma coisa bem profissional. Isso Imagina aí. você vai atender ao vivo. Você que é apresentador. Fala, você pode falar. Plan de comunicação aí, dá uma moral, curtir a página aí da Priscila. Não. Não é Brant, né? As artes aí dela, dá uma moral. Agora, fala mais você. Eu vou falar da grande cervejaria São Bartolomeu, que é parceira do Tabela Carioca. Já demos prêmios, inclusive. A pessoa que ganhou já consumiu? Já. Já consumiu? Inclusive, outro convidado também já tá comunicado que pode ir lá, o Felipe. Já pode, já? Já. Pode Agora é o convidar terceiro pessoas? aqui, ó. Não, ele tem direito a convidar. Se só conseguir beber sozinho, bebe sozinho, pô. Verdade. Eu beberia sozinho. Bebe nada, até fraco. Não vem com essa não, que temos provas que você não aguenta. Então, parabéns ao Kaique Blair. E agora vamos continuar aqui com o Tabela Carioca. Vamos falar um pouquinho do Palmeiras. Palmeiras que com o Filipão. O Felipe, pra alegria do seu velho pai, não toma gols. Não toma gols e tá arrancando pra quem sabe brigar pelo título brasileiro. Melhorou seu desempenho fora de casa. Posso falar uma coisa? Vamos fazer o sorteio do Bangu? Outra? Vamos fazer outra. Mais Vocês querem outro sorteio de uma camisa do Bangu? A audiência agora. Se 10 pessoas responderem quem querem aquela camisa ali do Bangu, pode voltar, Marcos. Louco Abreu, hein? Tá lá, falando ali, ó. Tá pra É a onde? 113 do Exatamente. Não, produto não licenciado. Não interessa, a gente dá sorteio mesmo assim. Felipe? Então, como você falou, foi uma arrancada boa. O time passou a vencer mais fora de casa também. Não só dentro de E o casa. Davidson, parece que Davidson, aprendeu a jogar isso futebol, isso né? que eu ia falar, cara. E o Felipão falou que o Davidson é um atacante indispensável para qualquer equipe. Verdade. E a torcida do Palmeiras, né, antes do Felipão chegar, vivia em pé de guerra com o Davidson e agora vive uma lua de mel.
né? E agora o Borja vai perdendo espaço, né? E permite um comentário com menos Não, filtro sobre isso? Não permito não, porque é perigoso. Cara, porque tem jornalista, eu vou falar mesmo assim. Você tem, também é. tem jornalista que tá se mordendo agora, porque assim que o Palmeiras trouxe o Filipão, tinha gente criticando, metendo pé, Que pé. susto, pra mim era um Como é que- comentário indecente. Você me respeite, Eu rapaz. sei Porque eu não faço esse tipo de Ah, comentário. faz não. Isso aqui é um programa de respeito. Isso é muito Já ouvi piadas graves. Né? Exatamente. Gosta do Filipão? Gosto do Filipão. Acho que ele fica muito marcado por 2014. Não tem como também não ficar, né? Não, óbvio, vai Tem ficar. 7 motivos vai pra ficar. marcá-lo. Mas assim, eu já ouvi jornalista falando que o Roger Machado entende mais de futebol do que o Filipão. Rapaz, teve o Neto falando que o Palmeiras ia Respeita, cair Neto. porque trouxe o Filipão. Mas a expectativa era saber como ia ser esse relacionamento do Felipe Melo com o elenco, porque o time do Palmeiras é um time extremamente explosivo, né? Do Filipão. Mas o Felipe Melo também tem É, sempre essa mas, preocupação. é, vai ficar Eu acho que o pensamento deles foi justamente esse: trazer pela primeira vez um técnico maior que todo mundo do elenco. Exato. Porque ninguém ali vai bater de frente com o Filipão para falar eu sou maior do que você. Ninguém ali é maior que o Filipão. Então acho que o pensamento foi justamente esse. Não tá indo na técnica, não tá indo na filosofia de jogo. Vamos trazer um cara que pelo menos vai botar ordem no vestiário. Não sei se esse tá fazendo o time ganhar, mas assim, acho que é um fator. Tem o fator do Palmeiras estar vivendo um momento da tabela onde pega adversários que estão ocupando a parte de baixo da tabela. Né? Isso também está influenciando o time. Mas tem que lembrar que o Palmeiras já perdeu ponto pro Ceará, perdeu ponto pra uma galera aí, né? Bem-vindo ao programa. É. Agora quando ele engrena, rapaz, ali, ó. Fala, Tá ali, ele pega Fala, o microfone e chama de meu. perdeu vários pontos o Palmeiras aí. Verdade, bobo. perdeu. Tava ganhando 2-0 do Ceará, vários outros É, e vale contar também que o Flamengo, por exemplo, teve um começo de campeonato também bem acessível, não conseguiu somar a quantidade de pontos que o Palmeiras somou. Né? O Flamengo teve, nas 6 primeiras rodadas, vitória fora de casa, vitória do Vai ter essa adversário. sequência agora de novo. Ah, né? Vai ter de América novo. Mineiro. América Mineiro, Ceará, Internacional em casa, Chapecoense e Vasco. Dos 18 pontos, o Flamengo fez apenas 11. E exatamente, era o Inter da 4ª rodada. Era um Inter que ainda não despontava como um time que brigaria pelo título Não, brasileiro. esse jogo o Flamengo ainda ganhou. Ganhou, mas assim, por perdeu isso. pontos contra a Chape, perdeu contra a Vitória. E assim, quando eu falo do planejamento do Flamengo... Contra o e- Vitória, o Flamengo foi assaltado, né? Exatamente, mas acontece. Também não tem muito direito de reclamar aí, não, né? Eu esqueci o que eu ia falar. Quanto a Chapecoense, o Flamengo poupou o time, isso na 5ª rodada. E Ou entra- seja, quando a entra gente dentro fala do em planejamento, a gente não está comentando o momento atual, a William. gente está falando da 5ª rodada, e eu venho falando isso aqui, eu tenho o direito de falar isso, porque desde o começo eu falo, o Flamengo tem de priorizar o Campeonato Brasileiro. Tem que colocar o Brasileirão à frente da Libertadores e da Copa do Brasil. E desde o começo não fez. Tá pagando preço agora, 4 pontos atrás do São Paulo. Eu queria fazer um comentário, uma coisa que ninguém tá falando sobre o Flamengo. Porque a gente começou a falar sobre o Flamengo e acabou que eu não... Foi muito rápido. Enfim, o Flamengo tinha um jeito de jogar antes da Copa. O Flamengo jogava de um jeito. Pós-Copa, o Flamengo já tá com outra forma de jogar. Uma característica muito marcante do time do Barbieri, assim quando ele começou a assumir o time, era de se adequar ao jeito de jogar do adversário. Por exemplo, o adversário joga de uma forma X, então eu vou aqui administrar o meu time levando em consideração a forma de jogar do adversário. Depois da Copa do Mundo, parece que o Barbieri esqueceu disso. Pelo menos é isso que tá me passando. Eu cheguei a ver... Apesar de que houve um lampejo em relação a isso contra o Grêmio na Copa isso do que eu ia Brasil. falar. Quando o Flamengo foi jogar contra o Grêmio na Copa do Brasil, o Flamengo encaixou segundo as formas do Grêmio de jogar. A gente não viu isso contra o São Paulo, não vimos isso na Arena da Baixada. Não vimos contra o Grêmio no Brasileirão. Sim. Isso, verdade. Concordo. Não, concordo. Eu ia citar justamente isso. Contra o Grêmio, a gente teve aquele lampejo do que era aquele Flamengo antes da Copa do Mundo. E agora, assim, você tem um Vitinho que ainda não está perto do ritmo ideal e nem vai ficar. Eu acho que é muito parecido com o caso do Everton Ribeiro quando chegou. Alguém na avisa pro temporada Vitinho passada. que no gol vale também de dentro da área, jogar trabalhar. Precisa Nossa. pegar a bola e dar bico do meio campo. Exato, assim, ele É um- basquete. Mas Vale eu acho que de três. isso conta muito em relação ao aspecto de ritmo mesmo, porque
ele se você pegava os lances dele do CSK na temporada normal, Entrosamento. também, entrosamento. Ele era um jogador que ele partia para jogada individual. Ele tá priorizando mais abrir o jogo para o meio, levantar essa bola na área, ou então buscar uma tabela, mas tudo ainda de maneira, um ritmo mais lento. Precisa de um pouco mais de mobilidade. O Marlos Moreno está melhor do que ele. Concordo. Quando entrou, esteve melhor. Eu não sou aqui a falar igual tem gente falando, porque o Vitinho agora tá mal e que tem que criticar o Vitinho, não sei o quê. Acho que tá muito cedo ainda. Porém, quem tá melhor deve ter o mérito de ter a titularidade, eu que é o testaria, caso sim. do Marlos Moreno. Eu testaria tá sim o Vitinho como referência na frente, já que é um jogador que finaliza bem, e deixaria o Marlos ali no lado esquerdo, fazer um lado esquerdo. Eu fiz o gancho aqui do basquete, falando que no futebol não tem gol que vale 2 gols de chutar de fora da área, pro Militão falar sobre o basquete. Militão que esteve lá em General Severiano para cobrir Botafogo e Flamengo, a vitória do Flamengo 67-57. Eu voltando para casa na quinta-feira, peguei o trem um pouco cheio de botafoguenses. Estava bastante cheio, na verdade, estava amassado, uma coisa terrível. Eu estava na faculdade, estava saindo da faculdade, peguei o trem lá na estação Engenho de Dentro. Enfim, terrível. Se o Botafogo vá em final de semana quando eu estou em casa, não vá dia de semana, não. Não sei também o que tem a ver com basquete. Qual foi o gancho com o basquete? Eu me perdi também. Eu estava falando, você me interrompeu. Lembrei. A torcida comentava de maneira entusiasmada sobre o jogo contra o Flamengo. A estreia no E campeonato. exatamente. Perguntava lá, será que dá pra gente ganhar no Flamengo? Enfim, eu não respondi, obviamente. Quer que eu mas- responda por você? Exatamente. Será que dá pra competir contra o Flamengo? Tá difícil. O Flamengo se mostrou uma equipe bem entrosada. O Flamengo tá treinando já tem 2 semanas, 3 semanas mais ou menos. E se mostrou um time forte. Fisicamente, principalmente, como foi a primeira partida. O Garrafão é muito bom, né? Também, mas acho que pra mim o que mais me marcou nesse primeiro jogo foi a parte física, porque do terceiro quarto, ali pro quarto, o Botafogo deu uma caída, teve mais trocas, né? E o Flamengo foi onde o Flamengo acelerou o jogo. Na apresentação, o técnico Gustavinho, né, de Conte, citou isso, que ele queria um time jogando muito intenso, estilo NBA, que ele sente que no Brasil não é jogado tanto assim, né? Mais um basquete europeu, mais cadenciado. Ele quer o time do Flamengo jogando assim, intensidade o tempo todo. E eu acho que foi isso que marcou na vitória do Flamengo. O jogo vinha bem equilibrado, primeiro, segundo, quarto, e na volta do intervalo. E até que os 5 minutos ali do terceiro quarto, né? O Flamengo deu uma esticada. Foram 9 pontos seguidos do É o que o Flamengo. Golden State costuma fazer na NBA, né? Também é o Terceiro quarto da morte. mortal, né? Exato. Então, foi a hora que o Flamengo deu aquela esticada ali. O Botafogo trocava jogadores, mas não conseguia. Teve um jogador escolhido por falta, o Mike, né? Tava até jogando bem. E aí não conseguia achar o jogo dele. No garrafão, o Varejão dominou na defesa e no ataque. Foram 13 rebotes para ele. Pontou também bastante, 15 pontos. Jogou muito bem. Teve o Derek também, estreante, jogando bem. Teve a volta do Rafael Mineiro, aí pelo garrafão também, jogando bem. O Flamengo deixou uma boa impressão nessa primeira partida, que é realmente, como a gente já espera, né, o time vai ser batido. E já tem texto sobre o jogo, né? Sim, já teve lá. No mesmo dia eu publiquei lá a crônica sobre o jogo, com a entrevista com o Derek, Publicou lá onde? no site Tabela Carioca. Vocês podem Exatamente. acessar lá, tabelacarioca.com.br. Só procurar lá, tem a parte do basquete, né? Tem um garoto escrevendo sobre tênis. Que assim, é impressionante, muito bom. É bom ele? Muito bom. Mas não tá na hora do tênis ainda, né? Não tá na hora do tênis. Tá, ainda, ele- mas sempre tá na hora de elogiar alguém, né? Sempre é hora de elogiar alguém. Tá falando do tênis. E ontem teve a estreia do Vasco. Vasco e Niterói, jogando lá em Niterói. O Vasco venceu fora de casa. Foi uma partida com nível técnico mais baixo, né, que o do Flamengo e Botafogo, naturalmente. O Niterói estreia na profissional do Carioca. Foi um jogo ali até bem equilibrado em certos momentos, né? No quarto período, teve um momento que ele chegou a ficar 3 pontos atrás, ele estava perdendo por 11, aí deu uma pressionada, o Vasco deu uma diminuída na cadência um pouco o jogo, e o Niterói, no aperto, chegou a ficar 3 pontos atrás. Teve uma bola para empatar, mas a bola ficou no ar e não caiu, né? E aí depois disso o Vasco voltou a apertar um pouco e vencer a partida. O Holloway, que foi MVP de 2015, 2016, a estrela do Vasco, né? Fez a boa partida, foi cestinha da partida com 18 pontos. A gente pode destacar ali um pouco da atuação do Alexei, que é o único jogador remanescente do último time do ano passado, né? E para mim a decepção do Vasco, né, foi o Mudry, que é um americano que veio pro Vasco para jogar ali no garrafão, mas foi a primeira partida, né? A gente tem que relevar um pouco, mas
bem abaixo, errando lances bobos até, né? Ali no garrafão, chute curto. No rebote, ele até foi razoavelmente bem, mas pelo tamanho dele, dá pra ver que ele se impor e ter pego mais rebote, que o time do Niterói não tem nenhum jogador muito forte fisicamente. Deixou um pouco essa questão abaixo, mas o Vasco começou a treinar depois dos outros times. Só Né? pra concluir, o Niterói pretende disputar a Liga Ouro? O Niterói, a Liga Ouro provavelmente não vai jogar, né? Pelo menos não dessa temporada. Talvez na outra. Que é o primeiro ano deles como profissional do Carioca. Muito obrigado, Militão. Terça-feira tem jogo. Flamengo, primeiro o Vasco em São Januário, Vasco e Botafogo. O Anderson vai estar lá com o Vinícius. E às 8 horas tem Flamengo e Niterói na Gávea, onde vai estar o Felipe e o Diego Maranhão cobrindo. Tudo lá no site da Vela Carioca. No Twitter, tem a cobertura no Twitter, no tempo real. E tem no site lá a crônica no pós-jogo. Com entrevistas e tudo mais. Antes de chamar o nosso cantinho do coração, que tá acabando o Agora programa, pode falar do tênis. rapidamente. Agora Eu pode tenho falar só do tênis. parabenizar o Bruno Soares, que foi campeão do Master 1000 de Cincinnati, junto com o Jamie Murray. Primeiro título da dupla. Em simples, na masculina, Cincinnati foi vencido pelo Djokovic contra o Federer. Escrever quando alguém que você gosta perde é difícil. doído. Tu falou de férias pra fazer uma pequena aspas. Na formatura do Felipe aqui, né? Ele tava parecido com o Foi Federer. na quinta-feira, né, Felipe? Quinta-feira eu conheci a avó da Paula, né? Que ela citou aqui no segunda passada. Verdade. Que é fã do Federer. E eu citei pra ela, vou convencer a senhora que o Nadal é melhor que o Federer. Nossa, ela quase me xingou. Sério? Quase, ficou brava. Com razão, né? Exatamente. Eu pensei que ia dar uma piada ali nela, mas não, é fã do Federer de verdade. Deve ter ficado triste. Ficou triste, mas a gente gosta de ver o Federer jogar. O importante não é vencer, é competir. E no feminino, a Kiki Bertens venceu a Halep. Parabéns também pelo título da Kiki Bertens. Antes de você chamar o Cantinho do Coração, antes você me lembrou aqui, vamos falar do nosso canal no YouTube, que saiu lá o guia do Campeonato Italiano, que saiu 3, ele só quer que fale um. Sabe por que será, né? Tem lá o Campeonato Italiano, a gente fez, né? A análise foi o Anderson e o Felipe falaram sobre o Campeonato Italiano. Difícil. Hã? Também vamos parar com a palhaçada aqui, né? Merchan não, né? Muito jabá, né? É Exatamente. muito. Teve o Campeonato Espanhol que estreou também no final de semana, o William fez com o Vinícius, né? E eu Tive que carregar. Eu e o Felipe fizemos sobre o Campeonato Inglês. Ficou maravilhoso. Exatamente, de fato foi o melhor. Mas Exatamente. o Bruno citou agora, tem o campeonato dos times menores? É menores que fala? B1, B2. Time menores, Série B e Série C do Campeonato Carioca. O campeonato da vitamina tá lá, B1, B2 e C. Exatamente. Tem o vôlei também lá no site. E tem o Fortaleza do Rogério Ceni. Vai subir, William? Vai subir. Já subiu. Já subiu. Tem o Fortaleza e muito mais. Muito obrigado, Militão. Vamos começar com o Cantinho do Coração. O Cantinho do Coração é o espaço que a gente pode mandar abraço pra quem a gente quiser. Tá me empurrando por quê? Ah, tá. Segura aqui rapidinho. Vai passando o microfone pra quem você quiser aí. Grande Alexandre. Estaremos juntos sexta-feira, às 2 horas, no Voz Ativa. Voz Ativa. Eu aproveito pra convidar. Fazer um jabazinho, né? Ah, tá. Vai? Posso? Certeza? Sei lá, né? Voz Cuidado, Ativa às 14 horas, toda sexta-feira, todos os convidados, claro. O pessoal da Bela, principalmente. E o Alexandre gosta de trazer sonho de valsa, né? E distribuir pra quem vem Não, aqui, isso, né? isso é por tua conta. Mostra a camisa aí. Voz Ativa. Camisa aí do Voz Ativa. Agora só ando uniformizado, né? Podia ter mais essa tabela carioca. Né? Verdade. Se Pois tiver a fim de fazer aí deixa pra vocês gente, fazerem. doar pra gente, fica à vontade. Mas agora a gente parou, né? Acabou o Exatamente. tique, então fechamos. A gente deixa o cara fazer mexer e o cara não quer dar camisa. Mas eu Felipe Lavos. agradeço a Cantinho do Coração. participação aqui. Vocês são 10, como sempre. Valeu, Alexandre. Vou mandar um beijo pra Susan, que tá sempre ligada. Grande Palmeiras, Hoje Susan. ela não comentou. Eu já te falei que tu vai arrumar um problema com isso aí. Você que vai. Vou mandar um grande beijo pra Priscila e pro Júnior, meus queridos amigos lá da Bahia. Eles dois? Exatamente. O Júnior Eu imagino que o Júlio esteja ali digitando. não entregamos. Calma, segura. Ele vai chamar de golpista, hein? Eles moram bem próximo à Fonte Nova lá, eu tive a oportunidade de ir lá com eles, foi bem legal. Quero mandar um abraço para os integrantes da torcida Super Galo, lá do Campo Grande, que ontem no final da partida lá entre Campo Grande e Canto do Rio vieram me procurar, gritando, segue o líder. Eu falei, Segue o Inter? Não. Acho que você segue o Inter agora. Não, eu tô falando da Série C do Carioca. Segue o Inter pro São Paulo. Mas o treinador não gostou muito não do empate, não. Não, o Xingou. João não gostou muito não, é verdade.
Mas segue o líder lá e é isso que importa. E Campusca, né? Campusca é o líder do grupo C. E é isso, galera. São esses abraços. Um abraço pro Militão, porque o Militão decidiu. E pra dona Denise Militão, que mandou um abraço especial. E pra todos que me parabenizaram lá pela formatura de quinta-feira. Foi muito bacana. Salve de palmas pro Felipe Lavou, que se formou. Parabéns, Felipe. Muito obrigado. Vinícius Lima, tudo bem? Tudo ótimo. Então pode dar seu cantinho no coração aí. Então, é isso que a gente vai falar aqui. Queria mandar um abraço grande pra galera de Pernambuco, principalmente pra torcida coral. Lotou o estádio. Lotou o estádio, botou 49 mil presentes lá na... O negócio do Santa Cruz é Lá no lotar na Arruda. Série C, né? Quando só pra Série A, dá 10 mil. Olha só, Impressionante. você respeite a torcida Eu do Galo de respeito, mas é Pernambuco. uma verdade, eu não posso fazer nada. Um abraço pro pessoal lá, que o Santinha vai subir esse ano, vai voltar pra Série B. E vai ter texto lá no nosso site. Qual no site? Sobre o site Tabela Carioca, Exatamente. tabelacarioca.com.br. Vamos falar muito porque o futebol respira quando a gente vê esse tipo de coisa. Porque hoje em dia se fala muito, time europeu, não sei o que. Quando a gente vê uma coisa dessa magnitude numa Série C de Campeonato Brasileiro, eu acho que é pra gente louvar, né? Glorificar. É isso. Você lembrou um safado, hein? Vamos dar Você lembrou? Fiquei preocupado aqui, hein? Não vá pro monte. Por favor, Bruno. Dois cantinhos do coração aqui, se for permitido, pra minha namorada, é claro, a Agatha B, está assistindo aqui a gente. E outra pra torcida do Madureira. A torcida do Madureira. Que eles vão precisar para não ficar com ódio, porque a diretoria lançou aqui nas suas redes sociais os valores da partida do jogo de volta da Copa Rio. R$50 para você ver. Que isso? Madureira americano, lembrando que o Madureira tomou de 6-2 no jogo de ida. É pra ficar R$50. Minha entrada Chamou é a torcida, 25. né? Então, muito coraçãozinhos aí pra torcida do Madureira, porque o jogo é lá na Arena Madureira, então você imagina. Arena Madureira. Sim, a Arena Madureira. O estádio é até muito bonito. Só isso? Pô, deixa a Ela passou, ela não quer. Estevão, tudo bem? Manda um abraço pra sua mãe, Estevão. Então, vou mandar um abraço pra minha mãe, dona Leomar, que já assiste a gente toda semana, né? E mandou um abraço carinhoso pro ele ontem. Por quê? Fala por quê? Depois do 3-0 ali no Engenhão. Não, Nilton, né? Nilton não, Nilton Santos. Nem com esse Contra negócio de o Nilton, não. É Nilton Santos. Atlético Não deve ter Mineiro. verdade pra chamar assim. E lembrar que também tem um texto O que meu ela lá. falou? O que ela falou? Repete o que ela Rapaz, falou. não lembro de cabeça. Eu lembro. Fala aí. Coitado do William, né? Deve estar triste vendo o Botafogo. Deve estar levar triste 3 essa a 0. hora. Acabou o jogo, ela lembrou logo do Rio, né? Eu lembro, Torcedor. eu guardei. Fica Trazer com símbolo bolo do ninguém vai Botafogo. trazer, né? Mas É na hora legal que dá, nossos familiares são carinhosos, né, cara? Verdade. Pensam na gente. Exatamente. E lembrar que também tem um texto meu lá, né, no site Tabela Carioca, que saiu hoje, sobre o Começando a time sair de do vôlei controle. masculino e feminino do Sesc Rio. Mas Como é que lindo. foi sexta-feira passada? É uma experiência muito Não. boa lá na CBF, né? Comeu? Pra caramba, cara. Ficava entre o auditório e o buffet. Tem que aproveitar, né? O que tinha lá? Fala aí. Ó, tinha refrigerante. Não, o que não, você foi ah, fazer? pô, falar de comida. A gente foi acompanhar, né, a primeira convocação do Tite pós-Copa do Mundo, né? A gente esperava muita coisa. Nomes como Paquetá, que foram chamados, Olha, me o falaram- Pedro, né? Fala aí. Me falaram aqui que foi tu que convocou o Hugo. Nem sabia quem era o Hugo, cara. Ninguém sabia, na verdade. Só não sabia. Eu sei quem é o Sabia. Hugo. tá ali do lado. E vai falar agora. Falou. Boa noite. Vou Boa mandar um noite, abraço tudo bem? Tudo ótimo contigo. Eu tô bem. Mandar um abraço pro meu amigo Eduardo lá da igreja, um cara que sempre acompanha o nosso programa, me ajuda bastante nas pautas do vôlei. Não. Não, tem que falar agora pra quem você vai mandar essa camisa. Calma aí, quem tá ali? Quero a camisa do Bangu, Marcos Amado. Pra Bahia, se pagar o Sedex, eu mando, hein? Sério? Mando, de boa. Tá aí, ó. Só manda o Sedex aí pelo nosso site aí que ele manda a camisa do... É sério isso, não? Vou pensar. Meu cantinho do coração vai para os meus familiares que estão assistindo. Tem nome, não? Cara, só de irmão tenho 12. Se eu falar o nome de todo mundo, a gente Não, extrapola aí o O horário. programa tem horário. É. 4 minutos. Então, para todos os meus irmãos, é um prazer estar aqui de volta com vocês. E é isso.
tiver um que sair pra jogar na lateral, só passar em Ué, gente dessa. mas o lateral, o Tite não tava valendo? É verdade, Marcinho. É Complicado, hein? Tá complicado. Cada dia um 7 diferente, Anderson. Mandar pra minha avó, sexta-feira tava frio, saímos aqui da reunião, tava um sopão lá de ervilha, né? Qualidade. Pode passar aí pro próximo. Tem Itaipava? Igor, sua vez. Vou mandar um abraço pra todo mundo que escutou a gente aí, também assistiu através do Facebook, agradecer a vocês pelo convite. Foi bacana, passou rápido até. Quando eu olhei já eram 8 horas. Enfim, é isso. Se você tá ninguém específico, não. Um abraço só a todo mundo que assistiu. Vamos comer pizza, né? Só quanto? Falou sim. Então é isso, isso. galera. O Militão, verdade. Ainda tem também a Milena. Vai, depois eu mando. Meu congratulação primeiro vai pro Felipe, né? Que se formou. Muito obrigado. Estive lá com ele. Pro Jefferson também, que é Albuquerque, nosso parceiro aqui, que também se formou. Esteve lá. Pro Georgia, participou aqui, se formou também. Paulo. Vinícius Marques, a Paula Montuano. A galera aqui. Então, voltamos a te seguir no Instagram, Paula, tudo de boa. Gabriel Carolo se formou. Carol também. Tem mais nome? Muito nome, eu não vou lembrar todo mundo. Né? Mandar um abraço aqui pro Black, que ganhou o sorteio aqui, né? Pode me dar, Black, se você quiser. É gol. Ficarei triste. Pode... É gol. É igual. Se ele ganhou. O Blair veio aqui, ele certamente ele vai me dar. Diferente de outros aqui, que ó. Eu não quero falar nada, não, mas isso aí tinha cara de marmelada, hein? O tiro saiu pela culatra. Deus não dá água, cobra o mentor. Agora você vai entender, né? Só isso, então. É isso, galera. Pra minha mãe, tá acompanhando ali, mandou um alô pro Felipe. Só isso, então. Eu faço mais um. Um abraço pro Pikachu, que é capitão do meu time do Cartola. Pikachu, tô precisando que você faça um gol. Minha pontuação não tá muito boa, então faz um gol. Que o Militão fala do Pikachu no Segunda-feira que vem tem mais. Eu agradeço aqui ao Igor, agradeço ao Vinícius, ao Felipe Lavor e a todos que participaram do Tabela Carioca, o pessoal da live também, muito obrigado. É isso, galera. Segunda-feira que vem, 7 horas da noite aqui na Rádio Ativo, tem mais Tabela Carioca. Tchau.